Olá, o Saber Direito, o debate começa agora e hoje nós vamos falar sobre direito tributário. Um pouco mais sobre a carreira nesse ramo jurídico e apresentar alguns livros que podem ajudar nos estudos da matéria. E o nosso convidado é o advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, Igor Santiago. Ele também é diretor científico da Associação Brasileira de Direito Tributário e membro da Comissão Tributária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Professor, muito obrigado pela presença. A área do direito tributário, normalmente as pessoas têm assim, o estudante em especial, quando ele entra, parece que ele entra um pouco assustado, já conversei com alguns, e quando fala, qual área que você pretende? Ah, é o penal, é isso, é aquilo. A maioria não tem muito, pelo menos nesse primeiro momento, essa ideia, não, vou fazer o tributário. O que é que acontece? Assusta um pouquinho? Grande alegria estar aqui no Saber Direito Debate. Isso realmente existe essa mística assim do direito tributário como um ramo especialmente difícil, mais difícil do que outros. Isso se deve, eu acho, a duas razões. Primeiro, há uma confusão entre direito tributário e contabilidade. São ciências distintas, de algum modo complementares, mas distintas. As pessoas já chegam da escola, no geral, detestando matemática, sobretudo quem veio fazer direito, né? E aí vem, bom, mas esse ramo aí tem que fazer muita conta, muito cálculo, é muito complexo. Já não quis fazer economia para não esbarrar nisso, chega aqui no direito e dou de cara com isso? Isso depende muito da linha do direito tributário que você vai seguir, não é? Há discussões jurídicas, constitucionais, processuais, no âmbito tributário, da maior complexidade jurídica que não passam necessariamente ou que não passam perto de questões contábeis ou de contas, de realizar cálculos. Há, de fato, sim, algumas vertentes do direito tributário, sobretudo na consultoria, no planejamento, em que é preciso ter intimidade com este assunto. Mas em muitos outros, não. O outro grande fator assim, que causa esse temor ao direito tributário é essa propaganda de que há não sei quantas mil normas tributárias editadas por dia, ou por mês, ou por ano, não sei quantos quilômetros ou toneladas, de vez em quando saem notícias assim, né, de normas, e que, portanto, é impossível conhecer esse universo. É claro que é impossível conhecer esse número de normas, mas ninguém precisa conhecer isso tudo para lidar com o direito tributário. O que é preciso é conhecer os fundamentos, a Constituição, o Código Tributário Nacional, a forma de raciocinar no direito tributário e depois, diante de cada caso concreto, se vai buscar a legislação e se vai interpretar, entender a legislação à luz dessas balizas. Ninguém precisa decorar, essa é uma ideia que é absolutamente alheia ao direito, né? Ou sequer conhecer ou saber da existência de tudo isso. É preciso estar atualizado, claro, mas é em cada caso concreto que se vão buscar os elementos para a solução. Não é preciso ter isso tudo antecipadamente. Agora, de fato, há muitas mudanças, né? A legislação muda. Volta e meia nós temos aí alterações na legislação tributária. Muita, e sobretudo no Brasil. E aí não digo nem só no âmbito nacional, mas municipal, estadual. Isso que eu ia dizer. No Brasil, em que a gente tem um sistema federal, né, em que você tem competência tributária da União, dos estados e dos municípios, esse problema se magnifica, né? Você tem 5.600 municípios legislando, 27 estados e a União. Nenhum deles de forma moderada, todos imoderadamente, e são muitos agentes, né? São muitos poderes legislativos atuando ao mesmo tempo. Então, isso, de fato, eu não quero dizer com aquela observação inicial que o nosso sistema tributário é absolutamente harmônico ou completamente racional. Há muito a se caminhar no aprimoramento do nosso sistema. Mas o que eu quero dizer apenas é que essa profusão de normas que de fato existe não deve desestimular aquele que se sinta inclinado pelo direito tributário, primeiro porque há muita repetição, né? Há muitas normas que vêm alterar pequenas questões pontuais. Então, uma vez que você se acostuma com esse ambiente, essa dinâmica, essa entropia normativa passa a assustar um pouco menos. Dá para conviver com ela. Sim. Embora, do ponto de vista nacional, de atração de investimentos, é claro que isso não seja o ideal.
O ideal seria ter um sistema tributário mais harmônico, mais conciso, mais racional. É uma sensação que nós temos ou isso não acontece? Por exemplo, em momentos de crise, há mais alterações? Definitivamente. Sim? Sim. O poder público se sente pressionado a arrecadar a todo custo, né? Nós estamos vendo aí medidas de ajuste fiscal sendo, se não aprovadas, pelo menos propostas a todo momento, lidando com a matéria tributária. Então, há um aumento na produção legislativa ou de normas administrativas, normas infralegais, instruções normativas, etc. Há um aumento nas autuações fiscais, porque os fiscos têm redução de arrecadação na medida em que a atividade econômica se retrai. Aquela arrecadação normal, né, que já se tinha como certa, cai e, portanto, é preciso buscar em outros lugares, e aí as autuações se multiplicam, muitas vezes autuações indevidas, que o próprio fisco sabe que são indevidas, mas que ele joga ali, arrisca ali para ver se consegue receber alguma coisa. E os contribuintes também, quando numa situação de crise tem redução de receita, enfrentam dificuldades de caixa, passam a buscar também mais alternativas para economizar tributos, de forma lícita, naturalmente. Propor mais ações, não é? Buscar formas de planejar licitamente as suas atividades a fim de economizar algum tributo. Então, no momento de crise, o mercado tributário como um todo, considerando tanto o lado do Estado quanto o lado dos particulares, se torna muito aquecido. Uhum. Professor, ainda com essa perspectiva do estudante, quais as áreas dentro do direito tributário que o senhor hoje vê como um bom caminho para o estudante? Olha, a advocacia tributária... Bom, primeiro, existe a advocacia, né? Existe a atuação para os fiscos, como fiscal, existem os concursos públicos, por exemplo, para procurador das diversas fazendas, fazenda nacional, estaduais, municipais, né? Existem, portanto, diversas opções dentro deste campo tributário. Quer dizer, aquele que se especializou na matéria tributária tem aí muitas opções para atuar no direito. Também o magistério, né? Você tem inúmeras possibilidades. Eu posso falar melhor da advocacia, sempre foi desde o primeiro dia a minha prática, a minha opção, além do magistério. A advocacia tributária hoje passa por um fenômeno de, como eu poderia dizer, comoditização. Quer dizer, essas teses, que são teses válidas, boas e que devem ser defendidas, contra medidas do ajuste fiscal, por exemplo, coisas nessa linha, como são ações iguais para um sem número de contribuintes, acabam tendo um valor menor no mercado advocatício, não é? Porque qualquer um que tenha uma boa formação consegue fazer. O diferencial, aquilo que faz alguém ter uma posição destacada perante os seus pares, é a atuação em casos únicos, casos de grande complexidade, que envolvem aí uma interdisciplinaridade, não é, com direito processual, ou com direito penal, ou com direito administrativo, ou com direito civil, e são situações únicas ali na sua complexidade. Essas sim são aquelas nas quais hoje se concentra uma atuação, eu diria assim, mais sofisticada, mais nobre. Bem, professor Igor, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta no Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor de Direito Tributário, Igor Santiago. Professor, vamos aqui só recapitular quais foram os temas das aulas, né? A primeira aula, competência tributária. A segunda aula, limites ao poder de tributar. A terceira, a obrigação tributária e lançamento. E também a última, não, penúltima, né? A suspensão e extinção de crédito tributário. Aí sim, a última, que é o processo tributário. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho o que trata cada aula dessa, a competência tributária, por exemplo. Muito brevemente, até para que os nossos espectadores
nos honrem depois assistindo às aulas. Exatamente, Né? verdade. Mas a competência tributária, em linhas muito breves, é a distribuição pela Constituição do poder de instituição de cada tipo de tributo e de cada tributo entre os diversos entes políticos. Então, a União institui imposto de renda, o Estado, ICMS, etc. Há todo um sistema por trás disso, né? E é um pouco a explicação desse sistema que eu tentei fazer nessa primeira aula. A segunda, limitações ao poder de tributar. Quem tem a competência pode exercê-la, mas isso não significa que possa fazer qualquer coisa com essa competência. Não pode instituir imposto de renda sem lei, ou não pode instituir imposto de renda hoje para contemplar ou para atingir uma renda obtida 3 anos atrás, por exemplo, né? Você tem o princípio da legalidade, da irretroatividade, do não confisco. Então, são balizas para o exercício da competência, além das imunidades, que são aquelas situações nas quais a Constituição veda o acesso do legislador tributário a certas situações. Por exemplo, os partidos políticos são imunes a imposto sobre renda, patrimônio e serviço e assim por diante. Né? Aí depois, as 2 aulas seguintes entraram na dinâmica da relação tributária. O nascimento da obrigação tributária pelo fato gerador, né? A formalização desse crédito, do crédito tributário que decorre, não é, da ocorrência do fato gerador por meio do lançamento, quais são as modalidades, os prazos, as formas de cobrança. Na próxima aula, 4ª aula, suspensão e extinção, quer dizer, o crédito tributário nasce para ser pago. Essa é a finalidade do tributo. Mas o contribuinte pode pretender discuti-lo, não é? E, portanto, buscar formas de suspensão da sua exigibilidade enquanto discute. E depois ele pode ser extinto por outras formas, que não o pagamento, compensação, prescrição, decadência, etc. Então, são todas as formas pelas quais o crédito tributário é extinto. A principal é o pagamento, mas está longe de ser a única. E, por fim, o processo tributário, algumas noções, todos esses temas são temas vastíssimos, né, para o tempo de cada aula, mas algumas pinceladas sobre questões processuais, de como o contribuinte, que meios ele tem para se defender, para discutir aquelas questões que mencionamos anteriormente, nas aulas anteriores e diversas outras, perante a jurisdição administrativa, CARF e outros conselhos de contribuintes, e perante o Poder Judiciário. Professor, quando há essa criação do tributo, e aí nós temos, o senhor mesmo já comentou aqui, no âmbito federal, estadual, municipal. E aí, normalmente, eu até considero que o imposto ele é um mal necessário, digamos assim, né? Afinal de contas, ele tem todo um objetivo que é um retorno. Mas, pois bem, quando há a criação, e aí sempre fala-se que há a mordida, todo mundo quer pegar um pouquinho desse tributo, dessa renda. Quando, por exemplo, lá o município cria um determinado tributo, ele tem a obrigação de repartir, por exemplo, com o Estado ou com o ente federado? Primeiro, essa ideia de mal necessário, é muito interessante essa questão. O tributo é necessariamente uma expropriação, parcial. Mas eu outro dia li um estudo muito interessante, americano, no qual o autor desenvolvia a seguinte tese: o tributo é uma característica atualmente, não no passado, a história do tributo vai longe, mas hoje em dia o tributo é uma característica primordial das sociedades democráticas. Naqueles estados autocráticos, né, em que o poder público dá tudo para o cidadão, não cobra imposto, não cobra água, não cobra luz, subsidia petróleo e outras coisas do gênero, a contrapartida que ele pede do cidadão, ou que ele exige do cidadão eu te dou tudo, mas você não venha querer interferir no exercício do poder. Aqui sou eu e não tem discussão. Então é interessante um viés diferente sobre esse mal necessário, né, que no fundo acaba ganhando uma característica nobre e depois absolutamente indesviável, né, porque o Estado precisa de dinheiro para satisfazer as necessidades públicas. E o tributo não é a única, mas é a principal forma. Mas que dói, ninguém gosta, né? Lógico. E o direito tributário vem exatamente para limitar o poder de tributar, para garantir, para estabelecer garantias em prol do cidadão. Eu vou pagar, mas eu vou pagar aquilo que é exigido de forma adequada, de forma justa, de forma proporcional, e daí todo esse arcabouço que se criou, não é? No fundo, a função do direito tributário é muito mais protetiva do que agressiva, ao contrário do que a gente pode pensar no primeiro momento. Sobre repartição,
muito rapidamente, existe um sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, quer dizer, quem arrecada fica com parte para si e divide o resto com outros. A União divide com os estados e municípios, não todos os tributos, mas alguns, aqueles de maior rendimento. Os estados dividem com seus municípios e os municípios não dividem com ninguém. E isso é que faz com que a divisão da carga tributária entre os entes políticos, que ainda é muito concentrada na União, com uma participação expressiva dos estados e pequena dos municípios, se torne menos desigual. Porque se você pega o que cada um arrecada e aquilo com que cada um fica após esse sistema de repartição, vê-se que há uma tentativa de correção daquela grande disparidade que existe no ponto de partida, que é o ponto da arrecadação. E aí a gente acabou voltando para um dos temas de sua aula, que não é qualquer imposto que lá o município, né, o prefeito ou a Câmara vai aprovar aquilo ali, colocar aquilo ali em prática, porque tem justamente esses limites. Por exemplo, sobre trânsito, né, o município não vai legislar, não vai inventar uma multa a partir daí, não é isso? A multa de trânsito não é exatamente uma questão tributária, mas a distribuição de competências é algo que permeia a Constituição como um todo, não só no campo tributário. É claro que a gente explorou aqui a questão tributária, mas existe uma repartição de competências legislativas na Constituição. Bem, professor, a gente volta num dos temas de sua aula, que é o município não pode inventar um imposto qualquer, né? Não, a primeira questão que se põe diante de um tributo novo, que um intérprete tem que pôr para saber esse tributo é válido, eu aconselho o meu cliente a pagar ou não. A primeira questão é a competência, essa pessoa tinha ou não competência. Sendo a resposta negativa, encerrou a questão. Sendo a resposta positiva, é preciso ver se não feriu imunidade, se não feriu algum princípio, diversas outras questões a serem consideradas para que, no fim, se chegue à conclusão, devo pagar esse tributo ou posso resistir a ele com alguma perspectiva de sucesso. Nós vamos aqui a mais um rápido intervalo, já estaremos de volta no Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Igor Santiago. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje nós estamos conversando com o professor Igor Santiago. Professor, dentro da quantidade de mudanças, inclusive nós falamos disso agora há pouco, nós temos aí muitos processos aguardando decisão, justamente em razão dessas mudanças? É uma das causas. Existem várias causas que explicam essa enorme litigiosidade tributária do Brasil. Esse é um tema que tem preocupado as autoridades, o Conselho Nacional de Justiça, os estudiosos, porque é anormal em se comparando com o resto do mundo. Primeiro é que o Brasil é um país no qual o poder público, a verdade precisa ser dita, o poder legislativo edita normas sabendo que são inconstitucionais, os fiscos cobram tributos sabendo que são inconstitucionais, Isso é algo que não devolve tributos quando reconhece ou quando sabe que o pagamento foi indevido, resiste até o último momento, recorre até para ganhar tempo, e depois, quando afinal perde, ainda devolve num método altamente frustrante, que é o método dos precatórios. Então, o poder público é responsável por grande parte da litigiosidade tributária, porque ele não se atém àquilo que deveria fazer, num afã de cobrar ou de mostrar serviço para os seus superiores. Segundo, tem-se uma legislação processual que tem sido aprimorada nos últimos anos para barrar isso. A repercussão geral, os recursos repetitivos no STJ foram uma tentativa, tem sido uma tentativa disso, quer dizer, estabelece-se um precedente no Tribunal Superior e isso vincula o resto dos órgãos do Poder Judiciário, de maneira que os recursos não se multipliquem, nem sempre isso funciona a contento, são institutos novos, Agora, com o Código de Processo Civil novo, há também alguns outros mecanismos, incidente de resolução de demandas repetitivas, por exemplo, incidente de assunção de competência e outros, pelo meio dos quais se tenta que os precedentes vinculem de maneira não só a que os processos já existentes sejam julgados daquela mesma maneira, naquele mesmo sentido, o que
resolve o problema do Tribunal Superior, mas ainda assim exige a propositura de novas ações para quem quer o mesmo resultado, o ideal é a vinculação da administração. Como você tem na súmula vinculante, o ideal seria que o recurso repetitivo, o recurso tomado no âmbito da repercussão geral, vinculasse a administração, para que o contribuinte que quer uma decisão igual e que faz jus a uma decisão igual, tem direito a ela, não precisasse sequer entrar com uma nova ação para obtê-la. Quer dizer, é um caminho difícil, mas me parece que há uma preocupação grande nesse sentido e tem havido reflexão e nós devemos caminhar favoravelmente, ainda que de forma lenta, mas nessa linha. Professor Igor, vamos falar um pouquinho de você. Nasceu onde e o porquê justamente do direito? Eu nasci no Piauí, meu pai é de lá, minha mãe de Minas. Criança, morei um pouco aí pelo Brasil afora, Minas, Piauí, Rio, e resolvi fazer direito na UFMG porque queria ser diplomata. Na verdade, o meu sonho de criança era ser diplomata, então me preparei para isso, estudei várias línguas e entrei no curso de direito com essa finalidade. Depois, no curso, fui gostando cada vez mais da matéria, fui sendo conquistado pelo direito e percebi que se eu seguisse a diplomacia, não teria oportunidade de trabalhar com essas questões e por isso então fui migrando para uma opção para atuar mesmo como direito. E aí no início do curso tive professores de direito tributário que me encantaram muito e por isso acabei me encaminhando para o tributário e nele estou até hoje. Que bom, maravilha. Bom, o professor trouxe aqui duas obras para indicar. Eu vou lhe pedir, professor, justamente para o senhor explicar por que justamente esses dois. A começar com esse aqui, o Consultor Tributário, Estudos Jurídicos. Esse é um livro que eu recomendo para quem está se iniciando no direito tributário, porque são artigos, nós somos 4 autores, cada um com seus próprios artigos, então cada um tem 15 artigos, são 60 artigos no livro, que tratam sobre artigos curtos, de 3, 4, 5 páginas, que tratam das atualidades do direito tributário, portanto, das questões que se discutem presentemente nos tribunais, das inovações, das decisões, das teses. É uma crônica da vida tributária dos últimos anos, então é algo que pode aí dar um pouco a quem está interessado na matéria um sabor do que é o dia a dia nessa área. Bom, aqui nós temos a participação do Gustavo Brigagão, Heleno Taveira Torres, também do próprio professor Igor Santiago e o Roberto Duque Estrada. Está aqui, Consultor Tributário, Estudos Jurídicos. E esta outra obra que o senhor nos apresenta? Essa outra obra, o Ágil no Direito Tributário e Societário, já é uma abordagem bastante mais especializada para quem está profundamente mergulhado no universo tributário. É uma questão razoavelmente complexa, relativa ao imposto de renda das pessoas jurídicas, sobre a qual há um contencioso de muitos bilhões de reais no CARF, ainda não resolvido. Temos uma jurisprudência oscilante, uma questão que ainda está em aberto. Então eu e o Eduardo Maneira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, organizamos esse livro, convidamos diversos especialistas na matéria do Brasil inteiro e também contribuímos cada um com um artigo, não é, para tentar ver em que pé está essa questão hoje e talvez trazer alguma luz para essa discussão que deverá ainda continuar durante alguns anos até ser finalmente pacificada, seja no CARF, seja no Poder Judiciário. Tá, então, o Ágil no Direito Tributário e Societário, Questões Atuais. Professor Igor Santiago, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Saber Direito Debate, também pelas aulas, nossos agradecimentos. Grande prazer para mim, grande alegria. E eu lembro que você pode assistir a este e outros programas em nosso site, tvjustiça.jus.br e também mandar a sua sugestão, saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.